Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Unicred. Um time que coopera com você. Urque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor através do nosso site pergunteaodoutor.com.br, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor, e nós estamos também no canal 19 analógico e 53.1 digital. A descoberta de novas técnicas e substâncias que possam auxiliar na cura ou no tratamento das mais diversas enfermidades é uma busca constante da medicina e da odontologia. Em 1934, surgiram as primeiras publicações do então cirurgião dentista Edward Fish sobre o uso da ozonioterapia na odontologia. O método tem se provado cada vez mais eficiente para fins terapêuticos e é o assunto de hoje no programa Pergunte ao Doutor. Muito bem, para falar sobre este assunto, a minha convidada de hoje é a doutora Cristina Scremin, ela que é especialista em harmonização orofacial. Doutora Cristina, seja muito bem-vinda ao Pergunte ao Doutor. Obrigada, Aguinaldo, é um prazer. Doutora, então, para começo de conversa, o que é o ozônio? Bom, o ozônio é um gás, altamente reativo, composto por 3 moléculas de oxigênio, Ele é conhecido como o O3. Esse ozônio existe na natureza, que todos nós conhecemos, lá na camada de ozônio, na estratosfera, mas que nós conseguimos reproduzir também no consultório através de um gerador de ozônio. E esse gás vai poder ser aplicado de várias maneiras, em terapias diferentes para tratamentos odontológicos. Doutora, e de que forma ele pode ser usado? Bom, ele pode ser usado da forma gasosa mesmo, diretamente do gerador, forma de água ozonizada, que a gente também consegue produzir uma água ozonizada no consultório, ou utilizando o óleo ozonizado, que isso já é fornecido pronto para o cirurgião dentista. Então, conforme a necessidade de tratamento do paciente, a gente vai adequar as 3 formas do ozônio. Bem, doutora, é sabido que o método pode ser utilizado em muitos casos. Na cadeira do dentista, dentro da odontologia, em quais contextos e coadjuvante de quais tratamentos a ozonioterapia pode ser uma aliada importante? Eu vou te dizer que em todos os casos, em todos os procedimentos, a ozonioterapia vai se enquadrar. Desde o preparo do paciente, desde uma higiene inicial de um procedimento, eu posso utilizar a água ozonizada para fazer a asepsia, que ela é altamente antimicrobiana, Dentro de tratamento de canal, endodontia, para irrigação dos canais, para cirurgia, para irrigação de cirurgia, tudo isso em forma da água, E em forma de gás, com aplicações de injeções subcutâneas ou na mucosa, e conforme a concentração que eu aplicar desse gás, eu vou ter a finalidade, que pode ser analgésica, anti-inflamatória, antimicrobiana ou regenerativa tecidual mesmo, Então vai desde uma profilaxia dentária, que eu posso utilizar a água ozonizada, o tratamento de canal que eu já comentei, cirurgia até dentística restauradora para higienização da cavidade, com o gás, com a água, em todas as áreas. E claro, em harmonização orofacial, que é a minha especialidade, eu aplico ele de todas as maneiras, de água, gás e óleo ozonizado. São várias aplicações mesmo, doutora? São sim, com certeza, todas as áreas. Bem, doutor, e uma outra questão, as aplicações, elas diferem de paciente para paciente, dependendo do tratamento? Sim, com certeza. Vai diferenciar a concentração do gás, Eu posso usar em baixa concentração, quando eu preciso só de um estímulo de regeneração tecidual,
em média concentração, quando eu preciso de uma ação analgésica ou anti-inflamatória, e alta concentração, quando eu preciso já de uma ação diretamente antimicrobiana, para eliminar todos os micro-organismos da área. Então, conforme a necessidade e tipo de tratamento de cada paciente, eu vou utilizar a concentração do gás. E doutora, qualquer indivíduo pode utilizar a ozonioterapia ou existe uma contraindicação? Existe contraindicação para a ozonioterapia usada de forma sistêmica, né? Então, aqueles pacientes que não produzem a enzima G6PD, que é conhecido como a doença favismo, não podem fazer a ozonioterapia de forma sistêmica, que não é o caso da aplicação do uso odontológico. O cirurgião dentista vai usar a ozonioterapia apenas de forma local, na área de abrangência, né? Então, na odontologia não existe contraindicação. Olha, tá certo. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a doutora Cristina Scremin, ela que é especialista em harmonização orofacial. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Nós estamos também no canal 19 analógico e 53.1 digital. Rápido intervalo comercial e já voltamos. Escolha a segurança, escolha a tranquilidade, escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Quando tudo ainda faz parte de um sonho, eu inicio minha jornada. O tempo passa e a alegria invade o ambiente. E a cada passo, em cada fração de segundos, eu estou presente. Eu cresço e me desenvolvo como um milagre da vida. E com esse crescimento, o que encontro são novos desafios, emoções, preocupações, realizações e a certeza de que a vida é agora. E se não conhecemos o amanhã, precisamos cuidar daquilo que é mais precioso: nossa saúde e as pessoas que amamos. Um dia tem 24 horas. E se elas não serão as mesmas por toda a vida, precisam ser bem aproveitadas e vividas com excelência, sem perder o humor e a esperança, e ver que no final, tudo foi um grande espetáculo. Eu sou o coração. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Você pode até pensar que o nosso foco é o atendimento. Ou até mesmo pensar que o nosso foco é o corpo clínico. Ou quem sabe, que o nosso foco seja a tecnologia. Mas o nosso foco de verdade são as pessoas. Urk Diagnósticos, há mais de 30 anos, crescendo com saúde. Somos instituição para você ter toda a confiança.
Somos Financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos Cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos Premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a doutora Cristina Scremin, ela que é especialista em harmonização orofacial. No programa de hoje estamos falando sobre ozonioterapia. Doutora, qual o papel da ozonioterapia na profilaxia dental? Eu vou complementar a minha profilaxia dental com ozônio através da água ozonizada, né? Então todo o procedimento já é feito como de costume, como qualquer profissional da área da odontologia faz, só que a água do equipamento vai ser uma água ozonizada. Então vai ser feita a raspagem, né, o uso de ultrassom, jato de bicarbonato, porém com toda aquela ação antimicrobiana, anti-inflamatória, né, e de reparo tecidual que a água ozonizada tem. Então eu vou sempre agregar com a ozonioterapia essa melhora aos tratamentos odontológicos, assim como em todas as áreas, né? Ela vai ser um complemento. Bem, doutora, a gente sabe que assim como a medicina, a odontologia tem evoluído consideravelmente. A ozonioterapia é uma novidade no consultório odontológico? No consultório odontológico brasileiro, podemos dizer que é, né? Mas a ozonioterapia, ela é utilizada em países desenvolvidos há muito, muito tempo, né? Em hospitais, por médicos, por cirurgiões dentistas também. E agora que o Brasil está indo mais para essa era da ciência integrativa, né? Então que engloba a ozonioterapia, então a ozonioterapia está tendo cada vez mais destaque, justamente por não ser uma droga, né? Ela é uma biomolécula, né? Então, apesar de ela ser altamente antimicrobiana, bactericida, ela não desenvolve no paciente uma resistência, né, medicamentosa e nem uma resistência bacteriana, né? Então nós temos essa grande vantagem da ozonioterapia. Muito bem, doutora. E na sua área, que é a harmonização orofacial, de que forma a ozonioterapia pode estar contribuindo? Bem, Agnaldo, na minha área eu vou usar a ozonioterapia de forma complementar, como eu já tinha falado antes, né? Então, em procedimentos da harmonização orofacial que são faciais, eu vou usar já a água ozonizada para fazer a asepsia da face do paciente, que vai me trazer todas aquelas ações que eu comentei anteriormente, né? Que é bactericida, estimulante. Eu vou usar o óleo ozonizado para o preparo dessa pele, né? Porque o óleo ozonizado, ele contém ozonídeos, né? E ele tem compostos que vão ajudar o preparo dessa pele de forma a receber melhor o tratamento que eu vou entrar depois com ozônio. No caso de um PRP ozonizado, por exemplo, né? Que eu tiro o sangue do paciente, coloco na centrífuga, retiro só o plasma. Esse procedimento já é feito por outros profissionais, né? Mas eu vou ozonizar esse plasma também, eu vou conseguir ozonizar, eu vou incorporar o gás ozônio nesse plasma, que vai me trazer ainda mais benefícios, inclusive de clareamento da pele, né? Todos já conhecem o efeito do plasma rico em plaqueta, que até ficou muito conhecido pelo Neymar, que fez o tratamento do tornozelo dele com um PRP, né? Então aqui na minha área eu faço o PRP ozonizado, né? Mas sempre na área do cirurgião dentista, né? Que é da inserção do cabelo ao ocioide. Bem, doutora Cristina, nós temos aqui alguns produtos, né? Eu gostaria que a doutora nos falasse a respeito desses produtos. Bom, na harmonização orofacial é muito importante o home care, né? Que é o tratamento que o paciente continua em casa, né? Os cuidados que ele vai ter principalmente com a pele, depois de um PRP ozonizado, por exemplo, ou um preenchimento facial, qualquer tipo desses procedimentos que englobam a harmonização orofacial. Então aqui eu tenho sempre para paciente poder continuar em casa
produtos que contêm óleo ozonizado. Então esses produtos são feitos por farmácias daqui de Criciúma, de manipulação, né? Que depois de um tempo de estudo a gente foi chegando à fórmula certa, porque como eu falei antes, o ozônio é altamente reagente, então não é em qualquer composição que a gente consegue colocar o óleo ozonizado, ele vai alterando cor, alterando cheiro, né? E a gente não quer um subproduto na pele do paciente, né? Então depois de muitos estudos, eu tenho aqui sempre o cuidado pós um preenchimento labial, até um pós-botox com óleo ozonizado, né? O pós-botox é famoso na harmonização, talvez quem não seja muito da área não conheça o creme pós-botox, mas ele contém argirilina na composição, que ajuda a manter a pele mais esticadinha, né? Então nós conseguimos incrementar a composição com óleo ozonizado. E claro, temos o sérum, o óleo puro também, porque a paciente sempre vai precisar manter a pele receptiva para o retorno, né? Certo. Esses procedimentos com ozonioterapia, eles não são feitos em uma sessão só, né? Para a gente ter o efeito desejado do ozônio, a gente precisa de uma certa sequência de procedimentos, né? De sessões que o paciente retorne ao consultório. Então, com esses produtos em casa, o paciente vai estar aplicando o óleo ozonizado e vai estar mantendo, né, todas as células e todos os tecidos da maneira que eu deixei, né, digamos assim. E com isso, né, doutor, o resultado vai ser muito melhor, com né? Com certeza, todo mundo ozonizado em casa. Tá certo. Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a doutora Cristina Scremin, ela que é especialista em harmonização orofacial. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e o nosso canal do YouTube Pergunte ao Doutor. Nós estamos também no canal 19 analógico e 53.1 digital. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Olá, estamos de volta com mais um quadro informativo do Hospital São José. Na edição de hoje, 2 convidadas. E o assunto é muito importante e muito especial para os pacientes que estão internados em cuidados paliativos na instituição. Eu converso então com a doutora Gabriela Keller e a doutora Fernanda Daltoé, que vão nos explicar um pouco sobre este novo serviço oferecido na entidade. Muito obrigada pela participação no quadro. Gostaria que vocês explicassem um pouco para a gente o que significa, né, esse cuidados paliativos, essa equipe, né, formada dentro do Hospital São José de cuidados paliativos. Então, esse foi um serviço criado inicialmente para os pacientes oncológicos internados aqui no São José. Não que os cuidados paliativos sejam exclusivos para paciente com câncer, né? Mas a princípio esse projeto piloto que foi criado aqui é para atender esses pacientes internados com câncer. Esse projeto ele visa dar um atendimento mais global ao paciente. Não tratar o paciente apenas na sua dor física, mas tratar o paciente como um todo, né? Não só o médico e o paciente, mas uma equipe multidisciplinar. A gente tem na nossa equipe enfermeira, técnica de enfermagem, psicóloga, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social e no futuro até a gente quer inserir um capelão, um guia espiritual, para que assim o paciente seja cuidado não só na doença, não só a parte orgânica, mas a parte, né, como um todo, um ser inteiro. Doutora, só para que as pessoas possam entender como é que funciona o atendimento, né, em cuidados paliativos para os pacientes no Hospital São José. Isso, assim, primeiro é importante a gente saber o que são os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos, eles são os cuidados integrais para todo paciente com uma doença crônica que possa ameaçar a vida. Aqui no hospital a gente pegou na área oncológica, o objetivo futuramente é expandir para todos os pacientes com doenças crônicas. E nesse caso o paciente é identificado, o paciente oncológico, que às vezes já não tem mais perspectiva de cura, mas ele tem perspectiva de tratamento dessa doença e desses sintomas, e ele é avaliado por toda a nossa equipe, que é multidisciplinar e multiprofissional, como a doutora Fernanda já falou. E durante o período de internação desse paciente, ele recebe todos os dias, né, a equipe multidisciplinar para prestar esse tipo de atendimento a ele?
Sim, no momento a gente está fazendo só esse início, nesse plano piloto, só o atendimento intra-hospitalar, mas no futuro, né, quando o projeto estiver mais consolidado, a gente também vai ter uma área de ambulatório, né, e também as visitas domiciliares aos pacientes que vão para casa e vão seguir os cuidados. Tá certo. É importante lembrar que os cuidados paliativos não são só para pacientes que estão em fase final de vida, eles devem ser iniciados já no começo, no diagnóstico da doença, para tratar o paciente como um todo. Esse acompanhamento. Tá certo. Muito obrigada pelos esclarecimentos, eu acho que é um assunto que a gente pode voltar a conversar numa próxima oportunidade. Com certeza. Muito obrigada. O informativo do Hospital São José de hoje fica por aqui, mas eu te encontro no próximo programa Pergunte ao Doutor. Até lá! Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a cirurgiã dentista, ozonioterapeuta e também especialista em harmonização orofacial, doutora Cristina Scremi. Doutora, como é produzido o ozônio no consultório? Então, Agnaldo, através de um gerador de ozônio, eu consigo transferir o oxigênio do cilindro, né, e vou captar na seringa o gás ozônio. Claro que não é puro, né? A concentração é de 5% de gás ozônio para 95% de oxigênio, né? E por esse gerador eu vou conseguir regular a concentração que eu quero de ozônio. Então, se eu colocar, regular numa baixa concentração, ali de 5 até 10 microgramas por ml de gás, eu vou aplicar um efeito analgésico para dores do bruxismo, por exemplo, dores tensionais, né? Quem não tem aquela dorzinha assim no pescoço, ou quem tem bruxismo sabe como dói ao acordar, assim, a dor aqui no masseter. Então eu consigo fazer com aplicação subcutânea do gás em baixa concentração e conseguir uma analgesia imediata, depois de 5 minutos mais ou menos, a analgesia é feita. Né? Então, e se eu usar o regulador numa concentração um pouquinho maior, ali numa média concentração de 15 microgramas por ml, mais ou menos, eu consigo ação anti-inflamatória. Então, a ação anti-inflamatória eu vou poder usar numa infiltração do gás num dente que vai ser feito, que está inflamado, que vai precisar de um tratamento de canal ou alguma proteção pulpar, né? Então, eu já vou usar esse efeito anti-inflamatório dele. E posso ainda, claro, colocar numa máxima concentração para ter o efeito germicida, bactericida, antimicrobiano, né? No caso de intercorrências, no caso de necroses, né? Onde a gente vê mesmo que existe infecção. No caso de herpes, por exemplo, a gente consegue daí aplicar subcutâneo gás também para ter essa ação. Né? No casos de herpes, que geralmente o profissional é acostumado a ver o ciclo em 14 dias, né? A gente consegue cortar esse ciclo aplicando o ozônio, né? Então o ciclo fecha para uma semana, mais ou menos. 3 dias depois da aplicação do gás, a lesão ali de herpes já está totalmente regredida. É maravilhoso. Só quem trabalha com ozônio sabe disso e fica apaixonado, porque o ozônio é a minha paixão. E a concentração alta também vai me ajudar a fazer a água ozonizada, né?
Então eu tenho uma coluna de água específica para isso, que eu vou acoplar no gerador, né? E depois de alguns minutos ali, né, em alta concentração, eu vou conseguir tirar essa água. Mas como eu falei, o ozônio é altamente reagente, né? Então a alta temperatura também, ele é eliminado rapidamente. Depois que eu consigo coletar ele na seringa também, ele dura apenas 10 minutos. Então é tudo muito imediato com o ozônio, né? Mas assim que ele entra em contato com o organismo, ele já se torna oxigênio também. Então as pessoas ficam preocupadas, mas eu vou me intoxicar com ozônio, né? Porque se inalado, ele é tóxico, certo, realmente, né? Então existe toda uma preparação do paciente para não inalar o gás, nem o profissional, né? Mas quando ele entra em contato com o corpo humano por outras vias, injetado subcutâneo ou aplicação tópica, ele não traz malefício, só benefício. Bem, doutor, então para finalizar nossa entrevista, dentro da tua especialidade, que é a harmonização orofacial, quais são os tratamentos mais procurados no teu consultório? Ah, sim. Porque eu sou ozonioterapeuta, mas como eu falei antes, a ozonioterapia é uma forma complementar de todos os outros tratamentos, de todas as especialidades da odonto, né? E a minha área, que é a HOF, a harmonização orofacial, é o que eu mais trabalho hoje em dia. E o que é mais procurado aqui é o Botox, claro que quem conhece uma vez não vive mais sem. É verdade. O Botox, preenchimento facial, trabalho bastante, inclusive com plasma gel, né? Como eu falei anteriormente, estamos na era da medicina integrativa, da ciência integrativa. O plasma gel é um tipo de preenchimento feito com o próprio sangue do paciente, não é injetado nada sintético no corpo. Então, eu tenho essa procura desses pacientes que procuram alguma coisa mais natural, né, que já seguem essa linha, o pessoal que não come glúten, não come lactose, tenta ser mais... Então, eu tenho bastante procura do plasma gel como preenchimento, né. Preenchimento labial, fios de PDO, bastante também, que é para estímulo de colágeno, né, e até para um preparo de um futuro preenchimento facial, para fazer uma trama de sustentação. E por aí vai, é estética em geral, assim, facial mesmo. Ou seja, o paciente vem aqui, né, procurando esses tratamentos e sai bonito. É mais ou menos isso, doutora? É bem isso, com certeza. A gente busca sempre aprimorar a beleza que o paciente já tem, né? Tá certo. Olha, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar pela primeira vez, né, com a doutora Cristina Scremin, ela que é cirurgiã dentista, também ozonioterapeuta e especialista em harmonização orofacial. Doutora, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Aguinaldo. Volte sempre. Parabéns, sucesso, doutora. Obrigada. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor, e nós estamos também no canal 19 analógico e 53.1 digital. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Unicred. Um time que coopera com você. Urque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida.